Olá, tudo bem com vocês? Ho, ho, ho! Vamos para a nossa aula de número 2 do Quartou em Clima Natalino. Qual é a aula, prof, que você está escondendo aí? Não estou escondendo, né? Porque não é segredo, porque nós estamos muito bem organizados e planejados aí com o nosso cronograma. Então, vocês sabem que a aula é de matemática. Vamos falar, então, sobre problemas com frações e números decimais, porcentagem e fração. Então, bora lá para as atividades, turma. Antes, vamos fazer a correção da aula passada, tá bom? Então, vamos lá. Ana e Bruno são irmãos, né? Esse era a primeira atividade da aula passada. E ambos têm o hábito de poupar dinheiro. Observe os irmãos ao lado. Então, a Ana falou assim, ó, eu consegui guardar R$145 a mais do que você, Bruno. Guardou R$145 a mais. Letra A. Se Bruno guardou 390, quantos reais Ana conseguiu poupar? Gente, ela guardou 145 a mais, então 390 mais 145. Então, ela conseguiu poupar 535, tá? Letra B. Se Bruno gastar R$89 da quantia que guardou, quantos reais Ana terá mais do que ele? Gente, se ele gastar R$89 da quantia que ele guardou, ó, então ela não tinha ali, ó, 145? Então, gente, é só colocar mais 89, 234. Ou, ó, os 390 menos os 89 da quantia que ele guardou, 301, tá? Aí eu vou pegar aqui o total, ó, gente. O total dela aqui, ó, menos os 301 que a gente somou, que a gente diminuiu aqui, ó, tirou a diferença, né, desses 89, ó. E o resultado é R$234 ela terá a mais, tá bom? Letra C. Se Bruno não tivesse gastado nada e Ana gastasse R$150, Bruno teria a mais do que ela quantos reais? Então, gente, ó, o Bruno não gastou nada, tá? O Bruno não gastou nada. A Ana, então, gastou 150. Então, dos 535, a gente vai tirar 150, ó. Então, ela ficou com 385. Como ele não gastou nada, ele tinha 390, eu preciso achar a diferença, né? E ela com 385, por isso eu uso aqui, ó, a subtração para encontrar essa diferença, né? Para saber aí quantos reais ele teria mais que ela. E eu chego ao resultado, R$5. Gente, vejam bem, lembra que a prof falou para vocês em relação à constância, né? Fazer essas atividades, esses exercícios diariamente, nem que seja um pouquinho todo dia, né? Justamente para que chegue em momentos como esse, em que nós estamos fazendo aí atividade de situação problema com números naturais, para que vocês acertem essas operações, acertem aí o resultado dessas situações problema, tá? Porque, veja bem, aqui não tem nenhuma situação problema, assim, muito difícil, muito mirabolante, com muitos dados, né? Então, é importante, assim, que vocês comecem a refletir a respeito disso, né? Quem está indo para o 6º ano não pode sentir dificuldade em situações problema como essas, tá? Dessa página aqui que a prof tá falando com vocês, tá bom? Nem das outras, né? Porque são assim com números naturais e bem tranquilos, tá? Então, gente, se vocês erraram, sentiram dificuldades, mesmo seguindo lá as regrinhas, anotando os itens do problema, a prof vai bater na mesma tecla com vocês. Precisa o exercício diário, tá bom? Na tabela a seguir estão representadas as populações de algumas cidades do Brasil em 2010 e estimadas para 2018 de acordo com dados do IBGE. Então, aqui, ó, a quantidade, né, em 2010 e a estimativa para 2018. Em qual cidade a população diminuiu de 2010 para 2018? Aqui, ó, gente, ó, Itaúba, ó, 4.575 para 3.901. Letra B. Qual era a população de Colatina em 2010? 111.788 habitantes. Letra C. Quantos habitantes havia em Capela em 2018 a mais do que em 2010?
Gente, é a diferença sempre subtração, tá? Então, olha aqui, ó, Capela, quantos habitantes havia em 2018, aqui, ó, a mais do que em 2010. Então, 2018, 17.124, menos 17.077, 47 habitantes. Letra B, quantos habitantes havia em 2018 em Colatina e Boa Viagem juntas? Colatina, ó, 121.580, mais Boa Viagem, 54.440, 176.020. Letra E, qual era a diferença da população de Boa Viagem em 2010 e 2018? Diferença, gente, subtração, tá? Ó, 2010, aqui ó, 54.440, 2018 e 52.498, 2010. Estou falando de diferença, então vou pegar o número maior para subtrair pelo menor, tá? 1942. Letra F, quantos habitantes havia em Itaúba em 2018 a menos que em 2010? Mesma coisa, gente, ó. Vou pegar o número maior aqui, ó, para fazer essa diferença, que é uma conta de subtração. Lembrem-se, diferença é sempre subtração. Então, 4.575 menos 3.901 e eu chego aqui, ó, no número de habitantes, 674. Tá bom, gente? Próxima, uma indústria de alimentos embala os iogurtes que produzem embalagens com 6 copos como esta. Quantas embalagens serão feitas com 5.880 copos de iogurte? Tá? Gente, se produz embalagens com 6 copos, então é essa divisão que eu vou fazer, por 6. 5.080 copos de iogurte dividido por 6 copos, que é o que vem na embalagem. Ela vai ter aqui ó, o resultado de 980 embalagens, tá bom? Letra B, se cada embalagem for vendida a R$3, quantos reais essa indústria vai arrecadar com a venda dessa quantidade de embalagens? Ué, 980 é a quantidade, vendida a R$3 cada, multiplica-se, R$2.940. Letra C, essa indústria vende os iogurtes que produz em caixas com 24 embalagens cada uma. Quantas caixas um supermercado precisa comprar para repor o estoque com 1.560 embalagens de iogurte? Ué, 24 embalagens cada uma. Então, vou pegar a quantidade aqui, ó, 1.560 embalagens e vou dividir por 24. 65 caixas é o que o mercado precisa comprar para repor o estoque aí com 1.560 embalagens de iogurte, tá? Número 4, em uma cidade há 250 professores que atuam na educação infantil e desse total, 80% são mulheres. Quantos homens atuam na educação infantil? Gente, então primeiro a gente precisa saber, aqui entra a fração de quantidade, tá, que a prof falou. Primeiro a gente precisa saber quantas são mulheres, para depois saber aí a diferença que são os homens, tá? A gente sabe que 80% de 250 são mulheres. Então, aqui, ó, 80% de 250. 80% eu falo uma fração 80 por 100. Fração, certo? Vou simplificar essa fração para daí fazer a regrinha, ó. 80. Simplificando, eu tenho aqui, ó, 8 décimos. Tá bom, gente? Então, aqui, né, eu peguei o 80 e o 100 e fiz a divisão para poder simplificar, emagrecer essa fração por 10, tá bom? Aí, eu tenho 8 décimos. Aí, eu vou fazer aquela regrinha. Vou pegar o número, a quantidade, 250, vou dividir pelo denominador, que é o 10, e o resultado, que é 25, eu vou multiplicar pelo numerador, que é o 8, ó. 25 vezes 8, 200. Então, eu sei que 200 professores são mulheres, certo? Quantos homens atuam, então, na educação infantil? O total são 250 professores. Desses 250, eu acabei de descobrir que 200 são mulheres. Então, a diferença são os homens, tá bom? 50 professores homens, tá? Agora, gente, ó, vocês terão problemas aí com frações e números decimais, tá? Então, olha lá, Tiago sabe que poupar é importante, por isso, todos os meses ele guarda uma quantia no cofrinho, né? Ó o porquinho aí dançando também. Uhul, né? Como é importante guardar. Observe no gráfico a seguir a quantia que Tiago guardou nos últimos meses. Então, aqui, ó,
os meses e a quantia que ele poupou, ó, tá vendo? Em novembro, R$10, outubro, 7,25, setembro, 8,50, agosto, 13,25 e julho, 6,75. Quantos reais Thiago poupou nos meses de setembro e outubro juntos? Para responder essa pergunta, faremos uma adição, certo? Então, olha lá, setembro e outubro, ó. Setembro, 8,50, outubro, 7,25. Somando, 15,75. Seguindo todas as nossas regrinhas, número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Depois aqui, gente, ó, são explicações também, tá? A meta de Thiago é poupar em dezembro o dobro do que guardou em agosto. Quantos reais ele pretende poupar em dezembro? Para responder essa pergunta, a gente vai resolver com uma multiplicação, certo? Se ele pretende poupar o dobro, ele vai pegar a quantia de agosto e multiplicar por 2, que é 26,50. Quantos reais Thiago poupou em novembro a mais do que em julho? Para calcular o que Thiago poupou, podemos resolver com uma subtração. Claro, gente, é uma diferença. Quanto ele poupou em novembro a mais do que em julho, né? Então, aqui, ó, R$10 menos 6,75. 3,25 a mais em novembro do que em julho. Thiago usou metade da quantia que poupou em setembro para comprar um gibi. Quanto custou esse gibi? Metade dividido por 2, certo? Ele poupou 8,50, então ele dividiu por 2, 4,25, usando a regrinha da vírgula, né? Operação de números, divisão de números decimais. Então, o gibi custou 4,25. Em junho, Thiago havia poupado 2/5 da quantia que conseguiu guardar em novembro. Quantos reais Thiago poupou em junho? Vamos calcular uma fração de quantidade. Acompanhe. 2/5 de 10. Pego a quantidade, divido pelo denominador, ó. E o resultado eu multiplico pelo numerador, ó. 4. Thiago poupou R$4 em junho. Então, aqui, basicamente, né? O livro nos trouxe aí várias situações problema envolvendo todas as operações que a gente vem trabalhando até aqui, tá bom? Agora é com vocês, ó. Felipe trocou as moedas que tinha no cofrinho. Veja a quantia que ele obteve com essa troca. Ali, ó, R$50, R$2 e uma moeda de 50 centavos. Dessa quantia, o Felipe gastou R$3,75 na passagem de ônibus para ir ao cinema. E o mesmo valor para voltar, certo? O ingresso do cinema custava R$25, mas ele pagou metade. Olha a importância de anotar os dados do problema. Ele gastou R$7,50 para comprar um pacote de pipoca e R$4,80 para comprar um copo de suco. Ao chegar em casa, Felipe ganhou R$5 da avó. Quantos reais Felipe tem agora? Olha quanta coisa, gente. Tá? Então, ele tinha ali, ó, R$52,50. Vocês vão anotando todos esses dados. Tudo que ele gastou em passagem, né? Vezes 2. Em cinema ali, dividido pela metade. Depois, o que ele comprou de pipoca, de suco. E depois, no final disso tudo, ele ganhou R$5 da avó. Vejam quantas operações vocês farão aí, tá? Não é difícil. Precisa concentração. Número 2, observe o preço do almoço em um restaurante. Complete a tabela com os valores de acordo com a quantidade. Então, olha lá, gente. Almoço, R$4,58 a cada 100 gramas. E agora? Como é que eu vou fazer aqui? 100 gramas, eu sei que é R$4,58. Então, eu já posso colocar aqui, ó. Primeiro. Por isso que tudo que a gente estudou até aqui tem importância, tá? 200 gramas é o dobro. Vezes 2. 50 gramas é a metade de 100 gramas. 500 gramas vezes 5, 1 quilo. 500 gramas vezes 2, tá? Olha aí. Letra B. Se você servir um prato de comida como que está representado a seguir, comprar um copo de suco de laranja e pagar com uma cédula de R$50, quantos reais você receberá de troco? Gente, não é para chutar, não é para deduzir, é para anotar. São muitos dados num problema só. Então, a cabeça vai confundir mesmo. Então, tem que anotar, tá? Então, vejam bem ali, ó. 350 gramas, né? A gente sabe que o almoço custa R$4,58 a cada 100 gramas. Né? Então, ali, ó, pegando ali a tabela com os valores que vocês preencheram, vocês já conseguem resolver aí a letra B, tá bom? Número 3, observe na imagem a seguir o comprimento dos túneis ferroviários mais longos do mundo.
Então, aqui tem os túneis. Quantos metros o túnel TBSG é mais comprido que o Eurotúnel? Diferença, gente. Diferença, tá? Escreva o valor do comprimento do túnel Seikan em metros. Ó, aqui tá em quilômetros. Como é que a gente transforma isso em metros? Pedro vai trabalhar em uma empresa de entregas e para isso precisa comprar uma bicicleta. Veja o preço da bicicleta que ele pretende comprar. Ó, 5 parcelas iguais de R$ 196,10 ou 20% de desconto para pagamento à vista. Qual é o valor da bicicleta para pagamento à vista? Primeiro eu preciso saber o valor da bicicleta. 5 vezes esse valor. Depois eu preciso saber quanto é o desconto, 20% sobre esse valor, tá? Prestem atenção, ó, 20%, 20 por 100, tudo que a gente viu aqui até agora, tá? Observe no gráfico a seguir as notas obtidas por João e sua turma em um trabalho em uma prova de matemática. Então, tá aqui, ó, prova em azul, né, e vermelho, trabalho, tá? Quem tirou a maior nota no trabalho? Tá fácil, né, gente? Observando ali o gráfico. E quem tirou a menor nota na prova? A prova valia 100. Quantos pontos Cristiane precisaria ter tirado a mais para atingir o valor máximo da prova? Olha a Cristiane aqui, ó. A prova valia 100, né? Valia 10,0, 100. Ela tirou 7,8 ou 78, tá? Aí vocês têm que encontrar essa diferença. Letra D. Para calcular a média obtida pelos alunos nessas duas avaliações, é preciso adicionar as notas do trabalho e da prova, dividir o resultado por 2. Qual foi a média obtida por Ricardo? Vou somar, né? Ó, tá dizendo ali no problema, tá? Só que tem que prestar atenção. Eu vou somar notas de trabalho e de prova e dividir esse resultado por 2 para encontrar a média. E escreva um problema com base nas informações do gráfico, tá? Aí vocês vão escrever e resolver esse problema, tá bom, gente? E é isso, bem tranquilinho, né? A prof quer que vocês reflitam sobre isso que a prof falou, tá? Em relação a essas situações problema. Porque são situações problema bem simples, tá? Para nossa turminha de 5º ano. Então, assim, se ficou com muita dúvida aí em relação a estes problemas, é preciso exercitar mais, tá bom? E aí, dúvidas, só chamar a prof no zap, tá? Então é isso, pessoal. Vocês têm aula de espanhol com a prof Elisa ainda, né? E voltamos amanhã, então, com as nossas aulas do quintou. Um beijo. Tá acabando, galerinha. Força, tá bom? Não desanimem. Fiquem com Deus e até amanhã nas nossas aulas do quintou. Tchau!